Muito boa tarde, canal Conhecimento é Libertação. Tá no ar mais um vídeo aqui para vocês. Eu bater no meu ponto aqui hoje. Estudos bíblicos, uma visão diferente para vocês sobre a palavra do Senhor. Vou trazer uma leitura aqui hoje no livro de Mateus. E o tema do vídeo de hoje é sobre os falsos cristos. Beleza? Tem os falsos profetas e os falsos cristos. Então vamos lá. Essa leitura, pessoal, tá no sermão profético, onde fala dos princípios das dores depois da grande tribulação. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Vou trazer um contexto desde o versículo 15 até chegar nos falsos cristos. Beleza? Vamos lá. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Eu tenho que buscar para ver o que é essa abominação da desolação, beleza? Vamos lá. Então os que estiverem na Judéia, que fugem para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. O que é essa aflição, né, pessoal? Igual eu falei para vocês, a grande tribulação, que seria o quê? Os 3 anos e meio dos céus cerrados sem chover. Beleza? E aí fala assim, ó, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, se Deus não abreviasse esses dias da grande tribulação, ou seja, há um indício que essa grande tribulação poderia ser mais do que 3 anos e meio, né? Ou seria 4 anos, 5 anos, né? Sem chuva sobre a face da terra. Mas por causa, né, dos escolhidos, digamos assim, né? Ele abreviou os dias, porque aqui fala, ó, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, literalmente assim, se não abrevia, ninguém sobreviverá a essa estiagem, né, de chuva. Tá achando que eu tô brincando ou mentindo? Você pode ler livro de Apocalipse, as duas testemunhas. Você pode ir lá, que vai estar lá, sobre os 2 profetas que vão fechar os céus e não vai chover na grande tribulação, beleza? Então, aí fala assim, aqui fala que por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, por causa daqueles que Deus escolheu, esses dias foram abreviados, no caso assim, para 3 anos e meio, né? Que há, segundo a leitura, um indício de que esses dias seriam, né, muito mais prolongados. E aí ninguém escaparia de jeito nenhum, né? Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. E ele fala assim, eis que eu vos tenho predito, portanto,
Se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Beleza? Quando, pessoal, a gente traz para vocês, não só eu, mas você pode pesquisar no YouTube, vários produtores de conteúdo trazem nesse meio bíblico, né, trazendo o nome de Yahshua para vocês, né, que seria o Cristo, o que é o Cristo, o Filho de Deus, né? Então, o que ele está alertando aqui? Que conforme as dificuldades aqui na Terra forem aumentando, digamos assim, doenças, peste, escassez de alimentos, né? Alimentos cada vez mais se tornando mais caros e caros e caros, né? O acesso à água potável, né? Pestes, essas coisas assim, quanto mais se afunila para chegar nessas duas testemunhas, que elas vão cerrar o céu e não vai chover, beleza? Não é, pessoal, digamos assim, às vezes você pode questionar que não vai chover, ou não tem como parar de chover. Não vou afirmar para vocês aqui que não vai cair nenhuma gota de água na terra. Pode ser que chova, porque o sistema meteorológico é o que a água cai na terra, evapora, carrega as nuvens e cai de novo, fazendo esse ciclo sobe e desce, certo? Mas pode acontecer de chover, por exemplo, no oceano. Não chove na terra, que é onde a gente planta, mas chove no oceano. Então, chuva no oceano não tem muito valor para produzir alimento. Compreende? E nem para dar, digamos assim, força para as nascentes, para os rios, essas coisas assim. A chuva para nós só serve se for na terra, para produzir alimento e para fazer o alimento em si, né? Tanto para manter os rios, né, funcionando, ciclando a água, precisa que chova na terra. Mas se esses dois profetas forem fazer sinais, não é que não vai chover nada. Pode ser, estou aqui trazendo para vocês uma hipótese, pode ser que chova no oceano, nos oceanos em si, entendeu? E na terra mesmo, onde a gente precisa que chova, não chova, entendeu? Então o que acontece? Ele fala que quando esses fins, o fim for se aproximando, né, a grande tribulação, irá aparecer falsos cristos. Não só falsos profetas, mas falsos cristos. Ou seja, eu disse para vocês aqui que o Messias, ele vem em carne para arrebatar a igreja, ou seja, separar os escolhidos de Deus para passar essa grande tribulação. O Messias, ele vem como uma luz. Aqui fala aqui, ó, porque como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, ou seja, o clarão. Quando cai um relâmpago no oriente, igual está falando aqui, todo o ocidente enxerga. Por quê? Porque ele clareia. O relâmpago que cai na terra, ele clareia, ele ilumina. Então ele está associando que o Messias, ele mesmo, né, viria como um relâmpago. Para quê? Para clarear. Para clarear para quem, pessoal? Para clarear para os escolhidos. Ele que vai direcionar os escolhidos para que possamos passar a grande tribulação. Passou a grande tribulação, pessoal, aí é só melzinho e chupeta. Beleza? Então, virá falsos cristos, ou seja, pessoas se identificando como Cristo, dizendo assim, eu sou o Messias, eu vim do Pai, eu sou o Cristo.
e vai fazer, né, grandes sinais e prodígio. O que é sinais, pessoal? Milagres, beleza? Os sinais que falam na Bíblia são milagres. O Messias, ele fez sinais quando ele veio, né, e fez prodígios. Prodígios é o que? Os apóstolos, certo? Então ele fez os sinais, esses falsos cristos que virão em nome de Yahshua, beleza? Falando que é Cristo, eu sou Yahshua. Irá fazer sinais, irá fazer milagres. Como que a gente vai identificar se é verdadeiro ou não? Aqui fala que ele irá enganar, né? Que fala assim que vai fazer grandes sinais e prodígios que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, como que ele não vai enganar os escolhidos, mas vai enganar aqueles que buscam Deus, mas não são escolhidos? Com esses milagres, o Espírito de Deus, o Yahshua, que vai descer no templo dele, digamos assim, o varão que vai reger as nações com vara de ferro, ele vai carregar os 7 Espíritos de Deus, que é o que? Aqueles lá de Isaías. Quer ver? Isaías 11 fala assim, ó: o reino do Messias é pacífico e próspero, né? Aí fala assim, ó: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele, ó, pra vocês verem, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito de temor. Esses são os 7 Espíritos de Deus. Digamos assim, não vou falar Espírito, vou falar características do Espírito de Deus, beleza? Essas são as características que a pessoa que se identificar como Messias, digamos assim, ela tem que ter. Para você falar assim, esse aí é Yahshua, encarnado de novo, digamos assim, né? Então, não é só os milagres, porque pelo que a gente tem visto, né, digamos assim, dentro dos templos religiosos, muitos profetas e pastores exercendo milagres, né, profecias, mas esses milagres, essas libertações, né, espirituais, digamos assim, libertações de espíritos malignos em pessoas, ou seja, expulsando demônios, eles fazem isso em nome de Jesus, certo? E não funciona, pessoal. Você que vê essas libertações dentro da igreja, onde o pastor ele impõe as mãos e ora e expulsa demônios ou cura doenças em nome de Jesus, há uma grande probabilidade que aquilo é coisa do inimigo, entendeu? Porque aqui fala que os falsos cristos e os falsos profetas fazem tão grandes sinais, ou seja, grandes milagres, beleza? Para quê? Vamos dizer assim, chega uma pessoa dentro de um templo de cadeira de roda, beleza? O pastor ou qualquer líder que for de qualquer religião, ele vai orar em nome de Jesus. Aquele cara vai pegar a cadeira de roda e jogar lá e vai sair andando. Pessoal, os falsos cristos e os falsos profetas têm como poder vindo do inimigo, do opositor. E o inimigo, para enganar aqueles que estão ali dentro, vendo aquilo, ele vai fazer aquele homem de cadeira de roda andar, pessoal. Para quê? Para enganar. Por que que ele vai fazer isso? Porque ele sabe que os dias já estão se afunilando e os dias deles está contado. Então, eu peço a vocês muito cuidado com essas libertações demoníacas dentro de igrejas, certo? Em nome de Jesus. E curas e milagres e profecias vindo de Jesus, entendeu? Porque
Atos dos Apóstolos, pessoal, quando Pedro e João, né, vai libertar aquele cara que tá ali, não, deixa eu ver se eu me lembro, não sei se é paralítico, na beirada da estrada ali, pede uma esmola para ele, e ele fala assim, ó, eu não tenho dinheiro, mas eu te dou uma coisa muito maior. Aí ele fala assim, ó, em nome do Deus, e aí ele vai falar, em nome do Deus Yahshua, né, ande, ou seja curado, não sei lá, eu não lembro direito. Beleza? Então, a cura, a expulsão de demônios, ela vem em nome de Yahshua, pessoal. Não é em nome de Jesus. Então, lembre-se que o inimigo ele veio para enganar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Entendeu? Ele é o mentiroso. Ele é desde o princípio o mentiroso, certo? Então, esses falsos cristos que vão aparecer e falsos profetas, eles vão fazer sinais que vocês vão ficar de boca aberta. Apenas as pessoas que têm o Espírito de Deus, elas vão reconhecer se aquela pessoa que está fazendo aquilo é de Deus ou não é, certo? Para você identificar, você tem que ter o Espírito. Falou? Fica o vídeo de hoje e até o próximo.